Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que sim, espero que todo mundo esteja bem, cumprindo a quarentena. A gente sabe que isso aí é um mal que está acontecendo conosco e a gente tem que tomar conta, tá bom? Mas vamos lá, vamos fazer uma revisão hoje. Hoje nós vamos revisar porque semana que vem vai começar nossas provas bimestrais, beleza? Então vamos lá, vamos começar pelos lugares geométricos. Eu fiz aqui um quadro de resumo do que seria os lugares geométricos, beleza? Então eu botei os 5 lugares geométricos que a gente estudou, que é circunferência, mediatriz, par de retas paralelas, bissetriz e arco capaz. Então, lugar geométrico, eu botei assim, um conjunto de pontos equidistantes, e aí eu vou completar com cada um. Então, a circunferência é um conjunto de pontos equidistantes a um único ponto. Esse único ponto a gente vai ver a gente vai chamar de centro. Então, o conjunto de pontos que tem a mesma distância de um único ponto, a gente vai chamar de centro, vai ser a circunferência. A mediatriz é um conjunto de pontos equidistantes a dois pontos distintos. O par de retas paralelas é o conjunto de pontos equidistantes a uma única reta. A bissetriz é o conjunto de pontos equidistantes a duas retas concorrentes. E o arco capaz é o conjunto de pontos equidistantes angularmente a um segmento. Isso aí eu quero dizer que o arco capaz, ele enxerga, é um conjunto de pontos que enxerga enxerga um segmento com o mesmo ângulo, beleza? Traçado de mediatriz, tenho certeza que todo mundo já está cansado de fazer, mas vamos lá, vamos pegar um tamanho um pouquinho maior do que a metade, bota em um dos pontos e faz um arco. Bota no outro ponto com a mesma abertura. A gente vai achar dois pontos. Então, a mediatriz vai ser o ligamento desses dois pontos. Eu vou pegar esse ponto e vou ligar, ó. A gente tem aqui a mediatriz entre A e B. Show de bola? Professor, eu preciso ligar os dois pontos? Não precisa, mas se eles estiverem ligados, não tem problema. Se você quiser ligar ou não esses dois pontos, a gente pode. Show de bola? Próximo. Traçado da bissetriz. Como é que a gente traça a bissetriz? Também tenho certeza que todos vocês já sabem. Isso aqui é assunto rotineiro para vocês. Coloca no vértice a ponta seca, traça um arco. Beleza? Isso aqui são duas retas concorrentes. Agora, vai bater em dois pontos, né? Um em cada semirreta. Coloco ponta seca no ponto de encontro e traço outro arco. Idem com o de cima. Agora, é só ligar o vértice ao ponto de encontro dos dois arcos traçados. Tem aqui, ó. Pronto. Traçamos a bissetriz. Show de bola? Agora vamos falar do traçado das retas paralelas. Eu tenho dois jeitos de traçar. Aqui eu vou estar criando um lugar geométrico específico, né? Eu estou te dando um ponto P. Aqui não. Eu vou estar criando realmente o par de retas paralelas. Esse aqui também é bem tranquilo. Ponta seca no ponto. Abertura qualquer, um pouquinho grande, né? Pronto, tracei um arco. Vai encontrar o arco, né, na reta neste ponto aqui. Agora eu vou pegar com a mesma abertura, eu vou inverter. Vou colocar a ponta seca neste ponto de encontro. E vou traçar o arco. Obviamente ele vai passar por P. Eu meço a distância de P até o ponto de encontro desse segundo arco com a reta. Então aqui, ó, medir essa distância. Transporta a distância para cá. Agora eu ligo do ponto ao último ponto encontrado. Pronto. Essa reta essa aqui, ó, que eu fiz, é paralela. Beleza? Se eu te der a distância, já é um pouquinho mais difícil, dá um pouquinho mais de trabalho. Mas nada demais, nada que um bom compasso possa fazer.
Primeiro, eu tenho que subir uma reta paralela. Perdão, perpendicular. Como é que eu faço isso? Vou subir aqui, ó. Um lado. O outro. Esse ponto aqui é o escolhido, né? Posso fazer tanto para cima quanto para baixo, não faz diferença. Vamos lá que o meu compasso acho que abriu um pouco. Não, não abriu. Agora sim. Eu venho aqui e traço. Vamos de novo que o meu compasso deu uma quebradinha. Vamos lá. Aqui, ó. Para um lado e para o outro. Abre um pouquinho. Um arco em cima. Passo para outro ponto. Outro arco. Agora sim. A gente liga esses dois pontos. Beleza? Essa aqui é a primeira reta perpendicular. Show de bola? Agora eu meço 3 centímetros. Vem aqui, ó, meço 3 centímetros para cima e 3 para baixo. Então, medir 3 para cima, medir 3 para baixo. Agora eu tenho esses dois pontos. Da mesma forma, eu tendo esses dois pontos, eu posso fazer o primeiro processo. Mas se eu não quiser, eu posso traçar uma outra perpendicular, que é o que normalmente a gente faz. Então aqui, ó, eu poderia virar de lado. Ficaria um pouco mais fácil de fazer, tá vendo? Mas, não, vamos fazer em pé. Vamos lá. Mesma coisa, ó. Para um lado, para o outro. Vou fazer para fora só para não ficar feio, sujar o desenho. Pronto. Pronto. Agora a gente liga de novo, ó. Então essa reta S aqui, ela é perpendicular, perdão, paralela a R. Mesma coisa embaixo. Um lado, pro outro. Um arco e outro. Essa reta T aqui também é paralela a R. Então perceba que eu criei duas retas paralelas a uma única. Então qualquer ponto dessas duas retas aqui, ela tem a mesma distância de 3 centímetros da reta R. Por isso que é o conjunto de pontos equidistantes. Beleza? Agora o arco capaz. Beleza? Como é que a gente vai fazer esse arco capaz? Primeira coisa, a gente vai traçar a mediatriz. Depois de traçarmos a mediatriz, deixa eu traçar aqui, a gente vai fazer o traçado do ângulo para baixo aqui, ó. 60 graus é fácil. Então, ó. Pronto. Beleza? Aí agora eu tenho que traçar o ângulo reto a partir desse aqui. Eu poderia fazer uma construção geométrica, mas se vocês tiverem dificuldade, pode usar o esquadro, tá? Eu vou fazer essa construção geométrica aqui pra gente ver. A gente vai fazer um ângulo perpendicular, uma reta perpendicular, ao segmento que gerou 60 graus. Vamos lá. Pronto. 1, 2, 3. Fiz com construção. Beleza.
neste ponto aqui, eu tenho o primeiro centro. Para achar o segundo, a gente mede a distância do ponto médio que a gente achou até ele e transporta para baixo, ó. Pronto. Temos aqui o segundo centro, beleza? Agora é simples. Só a gente traçar. Temos esse primeiro arco. Finalzinho escapou. Perfeito. Temos aí um arco de 60 graus, observando o ângulo de... Perdão, o segmento AB. Então, qualquer ponto que eu escolher aqui e olhar o AB, ele vai formar um ângulo de 60 graus. Beleza? Então, é assim que se traça o arco capaz. Recapitulando, faço a mediatriz, traço o ângulo de 60 a partir de um dos vértices, né? Do A, das extremidades, no caso, ou do A ou do B. Tracei. Traço a reta perpendicular ao segmento que gera o ângulo. Então, aqui, ó, esse aqui gerou o ângulo de 60, eu vou traçar a reta perpendicular. O encontro da mediatriz com essa reta perpendicular vai me gerar um centro. Para achar outro centro, eu pego a distância do centro até o ponto médio. Aqui a gente tirou o ponto M, né? O1, M, e aí eu transporto para M, O2. Eu pego essa mesma distância e transporto para baixo em cima da mediatriz, que eu vou achar o segundo centro. E aí a gente tem o nosso arco capaz feito. Beleza? Vamos falar agora dos triângulos. Os triângulos, os elementos vão ser lados, vértice e ângulo interno, né? Ele tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Ele é um polígono de 3 lados. E uma coisa muito importante, um postulado muito importante é que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Beleza? A classificação dele. Ele tem 2 tipos de classificação, quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados, ele pode ser equilátero, isósceles e escaliano. Equilátero, ele tem os 3 lados iguais e os 3 ângulos iguais a 60. Porque se pegar 180 e dividir por 3, dá 60 graus. Isósceles tem 2 lados iguais e um diferente. Esse diferente a gente chama de base. Os ângulos da base são congruentes também, tá? Então, se você for olhar os 2 ângulos que olham para os 2 lados iguais, eles também são iguais. Escaliano são os 3 lados e os 3 ângulos diferentes. Quanto aos ângulos, ele pode ser retângulo, acutângulo ou obtusângulo. Retângulo, ele possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Acutângulo possui 3 ângulos agudos, todos eles são menores do que 90 graus. E o triângulo obtusângulo, ele possui um ângulo obtuso. Um deles ele é maior do que 90 e menor que 180. Sevianas. É todo segmento que liga o vértice ao lado oposto ou ao seu prolongamento, beleza? Esse seu prolongamento a gente vai utilizar sempre quando ele for externo e o triângulo for obtusângulo. Eu fiz um quadrinho aqui determinando a seviana. Ele liga o vértice aonde, né? O encontro dessas sevianas, qual o nome dele e a propriedade que esse encontro tem. Vamos lá. Mediana. A mediana liga o vértice ao ponto médio do triângulo, beleza? Ao ponto médio do lado oposto, do lado oposto ao vértice. O encontro das medianas a gente chama de baricentro. Qual a propriedade do baricentro? A distância do baricentro ao ponto médio é 1/3 da mediana. Então, se você pegar a mediana de um triângulo, observar essa mediana e olhar o ponto médio, olhar o baricentro, do baricentro ao ponto médio é 1/3. Logo, do vértice ao baricentro são 2/3. A altura, ela liga o vértice perpendicularmente ao lado oposto. Então, ela forma um ângulo de 90 graus. O encontro da altura é chamado de ortocentro, beleza? A propriedade está em relação à localidade dele. Se o triângulo for acutângulo, ele vai estar interno ao triângulo. Se ele for obtusângulo, o ortocentro vai estar externo. E se ele for retângulo, ele vai ser no vértice reto, no vértice que faz 90 graus. Temos a bissetriz. Ela liga o vértice ao lado oposto, dividindo o ângulo em 2 partes iguais, tá? Ela divide o ângulo em 2 partes iguais. A gente já havia visto essa. O encontro dela é chamado de incentro.
O incentro ele é o centro da circunferência inscrita e, consequentemente, ele vai ser equidistante aos lados, que é o raio dessa circunferência, beleza? E agora tem aqui uma observação, a mediatriz, que é muito importante, ela não é uma seviana, tá? Porque ela não vem do vértice. Mas a mediatriz é a reta que passa perpendicularmente no ponto médio. Então, se você misturar altura e mediana, você vai ter a mediatriz. O encontro das mediatrizes é o circuncentro, ou seja, o centro da circunferência circunscrita. Então, a circunferência vai passar por fora do triângulo. Também é o ponto equidistante aos vértices do triângulo. Vai ser uma consequência de ser uma circunferência circunscrita. Então, o circuncentro ele vai estar com a mesma distância até os vértices, que vai ser o raio da circunferência circunscrita. No triângulo acutângulo, o circuncentro é interno, no obtusângulo é externo e no retângulo é o ponto médio da hipotenusa. E aí a gente pode observar que todo triângulo retângulo ele é circunscrito em uma semicircunferência, porque a hipotenusa vai ser o diâmetro do raio, vai ser o diâmetro da circunferência circunscrita, beleza? Então, resumindo, é isso aí, pessoal. Vocês podem tirar quaisquer dúvidas comigo. Eu vou estar online, é só me mandar mensagem, tá? Um beijão, pessoal. Desejo uma ótima semana, uma boa prova. Semana que vem estamos aí. Beijo.